Nós damos graças a Deus por esse momento, onde podemos ministrar a palavra do Senhor. Nós vamos continuar com a nossa série de pregações no livro do profeta Jonas. Hoje nós vamos olhar apenas o versículo 3 do capítulo 1, onde nós lemos acerca da fuga, do profeta. Na semana passada nós ouvimos que Deus deu a ele uma vocação inédita, urgente, de proclamar o juízo contra os ninivitas. E agora no verso 3 nós vemos que Jonas, ele desobedece a Deus e foge da presença de Deus. Será que podemos fugir da presença do Senhor? Se olharmos no Salmo 139, percebemos que não. Por isso nós vamos ler o Salmo 139 e depois vamos ao texto Jonas 1, verso 3. Se você tiver com a Bíblia aí, vamos ler Salmo de Davi, Salmo 139. Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos agora ler o texto da pregação no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, o verso 3. Jonas 1, versículo 3. Diz assim: eu vou ler do 1 ao 3 para os irmãos lembrarem do que falamos semana passada.
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, te pedimos uma bênção, Senhor, neste momento, quando lemos a Tua palavra, que por si só já fala o nosso coração. Mas agora rogamos, Senhor, que Tu uses esta pregação para transmitir graça aos que ouvem, para trazer edificação, encorajamento à Tua igreja e para levar pecadores à fé em Cristo Jesus, ao arrependimento dos seus pecados, para que tenham vida em Cristo. Glorifica o Teu nome, Senhor, usando o Teu Espírito Santo para iluminar a mente e o coração da igreja, dos ouvintes, para que não só compreendam, mas apliquem em suas vidas as verdades do Senhor. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes da palavra de Deus, quem é Deus para você? O que é que você pensa ou sabe acerca de Deus? Você conhece a Deus? Saiba que conhecer a Deus é a maior necessidade do pecador. Porque conhecer a Deus, como o próprio Cristo diz, conhecer a Ele mesmo que foi enviado e ao único e verdadeiro Deus, é a vida eterna. Então, se tem algo que você realmente necessita para a sua salvação, é conhecer corretamente a Deus. E saiba que, por causa da revelação de Deus, nós podemos conhecê-lo. Deus, ele se revela a nós na criação do universo, mas também na sua palavra, mais ainda na Escritura Sagrada. E o conhecimento que conduz à salvação, ele nos é revelado na Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, nós aprendemos verdades preciosas acerca do nosso Deus. Basta ficarmos apenas aqui no Salmo 139, que nós acabamos de ler. E você vai perceber que esse salmo que foi escrito pelo rei Davi é uma confissão deste servo de Deus, de que ele de fato conhecia o Senhor. E ele nos apresenta aqui verdades preciosas acerca de Deus, que também devemos conhecer para transformar e mudar a nossa vida. Davi, ele confessa aqui que Deus é o Criador, que o fez de um modo assombrosamente maravilhoso, tecendo os seus ossos e organizando-o dentro do ventre da sua mãe. Davi, ele confessa neste salmo que Deus, ele é o soberano que está no governo de todas as coisas, de modo que ele diz que todos os dias dele estão escritos e determinados por Deus no livro de Deus. Davi, ele confessa neste salmo que Deus é aquele que é santo, aquele que odeia o pecado, aquele que há de punir os perversos que se revoltam contra ele. Ele fala isso no verso 19 a 24 do Salmo 139. Mas Davi também, ele confessa nesse salmo que o Deus que ele conhece é um Deus onisciente, é um Deus que conhece todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. É um Deus que está em todo lugar, onipresente, que permeia com a sua presença toda a face da terra.
Então é isso que Davi confessa sobre Deus. Agora note que esse conhecimento que Davi tinha do Senhor não era um conhecimento seco, meramente intelectual, um conhecimento apenas de ter informações sobre quem Deus era, não. Era mais do que isso. O conhecimento que Davi tem de Deus é um conhecimento íntimo, é um conhecimento prático, é um conhecimento que leva Davi a adorar o Senhor, é um conhecimento que leva Davi a temer a Deus, a dar graças a Deus, a andar em santidade e obediência diante de Deus. É um conhecimento que leva Davi a pedir ao Senhor: Senhor, corrige a minha vida, sonda o meu coração, muda os meus caminhos para que eu endireite a minha vida. Então o conhecimento de Deus, ele deve levar à obediência, ele deve nos conduzir ao temor do Senhor. Nós lemos agora sobre Jonas. E esse homem, esse profeta do Senhor, assim como Davi, ele era um judeu que foi criado recebendo todos os ensinamentos da lei de Deus, os profetas do Antigo Testamento. E com certeza Jonas, assim como Davi, ele conhecia o Senhor. Ele com certeza foi instruído desde a infância na palavra de Deus pelo seu pai Amitai, cujo nome significa verdade, Amitai, verdade. Então, Amitai, ele conhecia a verdade acerca de Deus e ele transmitiu essa verdade ao profeta Jonas, ao seu filho, que depois viria a se tornar um profeta. E como profeta, com certeza, ele conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, ele conhecia o Salmo 39. Meus irmãos, Jonas, ele sabia, Deus é aquele que conhece todas as coisas. Deus é aquele que está presente em todo lugar. Deus é aquele que é soberano, que governa e conduz a história. Ninguém pode resistir ao seu propósito, ninguém pode fugir da sua presença. Mas o que é que Jonas faz, meus irmãos, quando recebe de Deus o chamado para pregar na cidade de Nínive? Ele revela na sua atitude desprezo à palavra de Deus, falta de temor a Deus, falta de disposição para obedecer à ordem do Senhor. Pelo contrário, o texto que vamos analisar hoje, observar hoje, como fundamento dessa pregação, diz que Jonas, no verso 3, se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui nós vamos aprender uma mensagem da parte de Deus para nós, a partir desse texto, no seguinte tema: a tolice de fugir da presença do Senhor. Essa atitude de Jonas nos revela a tolice do homem tentar fugir da presença de Deus. Jonas, ele reagiu com desobediência à ordem de Deus, clara, direta. Jonas, vá pregar em Nínive. Mas ele pega um navio e vai para Tarsis, uma cidade que ficava na região totalmente contrária a Nínive. Ele parte para um outro lugar. Ele seguiu na contramão da vontade de Deus. Ele tentou fugir do Senhor, do seu chamado de ser um profeta, um pregador na cidade de Nínive, na Assíria. Mas a pergunta é: o que levou Jonas a agir dessa maneira? O que será, meus irmãos, que levou Jonas a fugir da sua missão, a não querer pregar de forma nenhuma na cidade de Nínive? Meus amados, em primeiro lugar, nós devemos observar que Jonas, ele foge porque ele conhecia os ninivitas. Ele sabia quem era aquele povo, aquela nação, aqueles habitantes de Nínive, a capital da Assíria. Os assírios naqueles dias, irmãos, ele era a nação temida por todos os outros povos. Era uma nação que dominava o mundo da época, era o grande império daquele momento. E a Assíria estava conquistando os povos de uma maneira violenta, de uma maneira cruel.
E é por essa razão que Deus envia o seu profeta para proclamar uma mensagem de juízo contra os ninivitas. Mas Jonas, ele sabia que caso Deus se arrependesse de punir os ninivitas por causa do arrependimento deles, eles seriam poupados do castigo divino. E mais tarde, a Síria poderia novamente cair em pecado e se levantar contra Israel. Jonas, ele teme que isso aconteça. Ele teme e portanto ele prefere fugir do Senhor, porque ele sabe que, embora ele pregue uma mensagem de julgamento, o povo daquela cidade poderia se arrepender e ser poupado. E talvez mais tarde uma outra geração podia se levantar contra Israel. Então ele foge da sua missão. Ele teme pela proteção do povo de Deus e quer a destruição de seus inimigos. Parece que ele está agindo corretamente, meus irmãos. Mas não está, porque ele claramente rejeita uma ordem de Deus, vai de encontro, resiste ao propósito de Deus. Ele revela falta de confiança em Deus, que é aquele que protege o seu povo. E aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos deixar de obedecer à ordem do nosso Deus, seja ela qual for para nós na sua palavra, temendo que algo de mal venha nos acontecer, ou a nossa família, ou a nossa igreja. Não cabe a nós temer o que o futuro nos reserva. Cabe a nós fazer a vontade de Deus, confiando nele, nos seus cuidados para conosco. Mesmo que eu venha me expor ao perigo, à perseguição por causa da minha fé, eu devo manter a minha obediência a Deus. Porque eu sei que aquele que me chama, aquele que me conduz, aquele que me ordena, ele é soberano, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele é sábio, ele tem os seus bons propósitos. E eu não devo questionar ou obstruir-me de obedecer à vontade do Pai. Notem, quando Cristo lá na frente manda os discípulos, assim como Jonas, Deus manda Jonas, Cristo manda ele pregar a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. O que é que Cristo diz antes? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é que Cristo diz depois de dar o seu chamado à igreja de pregar às nações? Estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então o poder de Deus, a presença de Deus está conosco na obra dele. E Jonas devia ter consciência disso. Mas ele não quer pregar em Nínive, porque ele vê como inimigos cruéis, como pessoas perversas que não merecem outra coisa a não ser o castigo divino. Jonas, na verdade, irmãos, ele é um nacionalista radical. Jonas, ele é um homem que estava apenas preocupado, interessado na salvação de Israel. Para ele, a salvação veio de Deus apenas para o povo judeu. Os gentios, os pagãos, para Jonas, era lixo, era escória, merecia a condenação, merecia o inferno, não teria lugar para eles na misericórdia de Deus. Nenhuma outra nação tinha o direito de desfrutar das bênçãos do Senhor, muito menos os ninivitas, perversos, cruéis, imorais. Jonas entendia, não há salvação para eles. Aqui você vê um paralelo entre Jonas e entre os líderes religiosos dos dias de Jesus, os fariseus e tantos outros que desprezavam os gentios, porque para eles a salvação era uma coisa exclusiva do povo de Israel, dos descendentes físicos de Abraão. Mas parece que Jonas se esqueceu, meus irmãos. Jonas parece que se esqueceu que, embora Deus tenha começado com um único povo, o povo a descendência de Abraão no Antigo Testamento, a intenção do Senhor era levar a sua palavra, a sua salvação, além de Israel, aos confins do mundo, da terra, a outras nações. Pois o que é que Deus diz quando chama Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Eu vou começar contigo, Abraão, mas a bênção que eu vou trazer por meio de você, que é o Messias, o Salvador, vai trazer redenção também para famílias e nações de outros povos. O que é que o profeta Isaías vai dizer sobre o próprio Israel? E Jonas deveria lembrar disso. Israel deve ser uma luz para os gentios. Deve trazer a luz da salvação para o mundo incrédulo, através de Israel. E agora, o que é que Deus vai dizer também aqui? O Salmo 67 também vai dizer, e note o contraste do salmista do Salmo 67 com Jonas. Ele vai dizer: seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e que a sua salvação alcance os povos da terra, para que conheçam a salvação do Senhor. Salmo 67, Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações. Jonas conhecia tudo isso, mas o seu nacionalismo, o seu zelo apenas pela salvação do seu povo, o seu egoísmo espiritual, o cegava para enxergar e entender e relembrar dessa promessa de Deus, de levar o Evangelho às nações. Nós devemos aqui, irmãos, ter totalmente uma atitude diferente da de Jonas. Deus nos deu a salvação por meio de Cristo. E eu e você devemos ser eternamente gratos a Deus por tão grande salvação, porque não somos melhores do que qualquer outro pecador que ainda está perdido neste mundo. E por isso não devemos jamais ser um crente egoísta, um crente preocupado apenas com a nossa própria salvação, com a minha própria salvação. Eu devo olhar para as pessoas que caminham neste mundo com a mesma paixão que Cristo tinha por elas, com amor pelas almas perdidas. Eu devo olhar para as pessoas como para os pecadores, até os mais perversos deles, não como pessoas que estão aquém, distantes da salvação, mas como pessoas que podem ser alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Talvez você tenha um parente descrente, pervertido, imoral. Talvez você tenha um familiar que comete tantos pecados, que traz tanta vergonha e tristeza para a família. E você fica indignado com isso. Claro, nós devemos nos indignar com o pecado, mas não devemos pensar, não há jeito, não há salvação para essas pessoas. Nós devemos orar a Deus por elas, mas também ser a luz do mundo no meio delas, para que elas compreendam a salvação do Senhor, creiam e sejam salvas. Nós devemos nos alegrar, irmãos, quando um pecador se arrepende e se une à igreja de Cristo. Seja ele quem for, tenha ele cometido o pecado que for, se a graça de Deus o alcançou, a igreja deve festejar, assim como os anjos festejam no céu quando um pecador se arrepende. E Jonas não queria pregar em Nínive, porque a maldade daquele povo e o seu próprio nacionalismo radical o impedia da sua missão. O seu egoísmo o impedia disso. E devemos ser totalmente o oposto dessa atitude do profeta. A segunda coisa que se tornou um obstáculo para Jonas fugir da sua missão e não pregar em Nínive é que ele conhecia Deus. Ele não só conhecia a malícia dos ninivitas, a perversidade deles, mas ele conhecia a Deus. Assim como Davi, Jonas também tinha consciência de quem Deus era. E Jonas sabia que Deus, ele é um Deus santo. É um Deus que não suporta o pecado dos homens, mas castiga esses pecados. É por isso que a mensagem de Deus para Jonas é a seguinte: clama contra Nínive, pois a sua malícia subiu até mim. Pode ser que logo que recebeu essa mensagem, Jonas talvez sentiu uma certa alegria com isso.
Que bom! Deus agora está observando e vendo a maldade daquele povo assírio, daqueles moradores de Nínive. Deus agora vai dar a eles o castigo merecido. No início ele deve ter pensado isso. Mas quando Jonas para refletir no caráter de Deus, que não somente é um Deus zeloso, santo, que visita a iniquidade dos homens, que não inocenta o culpado, mas também quando ele pensou, este Deus é longânimo. Ele se revelou a Moisés, a Israel, como um Deus longânimo. Um Deus que é compassivo, tardio em se irar, rico em perdoar, cheio de graça, misericordioso. É um Deus que mesmo na sua ira se lembra da misericórdia. Desde o paraíso, desde a queda de Adão e Eva, que ele é assim. Jonas, quando pensou nisso, ele fugiu da sua missão. Ele temeu pregar em Nínive. Ele não estava temendo aqui ser ridicularizado pelos ninivitas enquanto pregava para eles, ou até ser perseguido e morto pelos ninivitas. Não. Por incrível que pareça, Jonas é o único pregador na história que é desencorajado a pregar porque Deus é misericordioso. Meus irmãos, que coisa impressionante aqui nós vemos. A última coisa que ele quer é pregar naquela cidade, porque ele sabe, Deus é misericordioso, Deus pode poupar os pecadores dessa cidade. É interessante que é exatamente isso que ele vai dizer lá na frente. Quando você lê no capítulo 4, no capítulo 3 ele prega para aquelas pessoas arrependimento da nação, dos moradores de Nínive, melhor dizendo. Deus manifesta a sua graça, o seu perdão aos pecadores. E aí Jonas, depois ele vai dizer, explicando a razão da fuga dele da sua missão. Ah, Senhor, Jonas 4:2, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Meus irmãos, caros ouvintes, Jonas foge da sua missão por causa da misericórdia de Deus, por conhecer quem Deus é. Nós vemos aqui um homem em fuga, em conflito contra o Senhor. É interessante que o nome Jonas significa pomba. E a pomba é uma ave que foge e se esconde na hora do perigo. O Salmo 55 fala sobre isso. Nesse aspecto, Jonas faz justiça ao seu nome. Por outro lado, a pomba também é um símbolo de paz. Nesse sentido, Jonas, longe de ser um homem pacífico, ele é um homem em guerra, em conflito, na sua mente e no seu coração, diante de Deus. Ele prefere a destruição dos seus ouvintes do que a salvação deles. Ele se alegrava com a misericórdia de Deus sobre Israel, mas não que essa misericórdia fosse estendida a outros povos, muito menos os assírios e ninivitas, conhecidos pela sua perversidade e crueldade. Que incoerência nós vemos aqui no profeta Jonas, irmãos. O conhecimento de Deus que ele tinha deveria levá-lo a obedecer a Deus, a imitar a Deus. Aquilo que Cristo disse no Sermão do Monte, sejam misericordiosos, como misericordioso é o seu Pai que está no céu. Deveria ser a conduta de Jonas, a nossa também. De fato, essa deve ser a nossa conduta, irmãos. A misericórdia de Deus para com o pecador, seja ele qual for, longe de ser um obstáculo para a evangelização, a obra missionária da igreja, deve ser para nós, na verdade, um encorajamento, um incentivo, uma motivação para que eu possa mostrar misericórdia aos perdidos, anunciar Cristo ao mundo incrédulo.
Esse é o chamado da igreja. Claro, como nós vimos na semana passada, denunciar o pecado do mundo, apontar os erros, repreender a malícia dos homens, e até da própria igreja, os pecados que há dentro da igreja. Mas ao lado disso, proclamar o escape, a saída, o caminho, a salvação que há na pessoa e na obra bendita de Cristo. Acontece que Jonas não estava nem um pouco animado com a misericórdia de Deus sobre os pecadores. Então, o que é que ele faz? Ele quer resolver a situação do seu próprio jeito. Ele tenta fugir dos olhos e da presença de Deus. Nosso texto diz que por 2 vezes ele foge, o nosso texto diz que por 2 vezes que Jonas foge para longe da presença de Deus. Mas será que isso é possível? Será que alguém pode se esconder da face do Senhor? Será que Jonas haveria de obter êxito no seu caminho de rebeldia, no seu objetivo de tentar fugir da presença e dos olhos de Deus? Na verdade, não. Nós vamos agora olhar o que nós podemos aprender aqui com a reação desobediente de Jonas, de tentar fugir da presença de Deus. Nós vamos ver que essa fuga de Jonas da presença de Deus, ela é uma reação insensata, uma atitude tola. Porque ninguém pode fugir dos olhos de Deus, por mais que tente, por mais que deseje, por mais que se esforce para isso. Por mais que use de qualquer artimanha humana, não há como fugir dos olhos do Senhor. Jonas conhecia o que aconteceu com Adão e Eva, como Deus os encontrou no seu pecado quando eles se esconderam. Jonas conhecia o que aconteceu com um homem chamado Acã, no acampamento de Israel, que Deus viu que ele tinha escondido os despojos da guerra que pertencia ao Senhor e foi punido pelo seu pecado com a sua família. Ele conhecia a história de Davi, que tentou esconder o seu pecado, mas que foi repreendido por Deus e achado em seu pecado. Ele sabe que é impossível. E, portanto, o que ele está fazendo aqui é uma grande tolice, insensatez. Ele conhecia o Salmo 139. Você vai ver na oração dele, no ventre do peixe, no capítulo 2, que Jonas, ele cita vários salmos na sua oração. Ele conhecia os salmos. Ele sabia aquilo que Davi tinha confessado no Salmo 139, para onde fugirei do teu espírito? Que o Senhor está até nos confins dos mares. A presença de Deus está até nos confins dos mares. Mas é exatamente para lá, para os confins, os lugares mais distantes da terra, que ele tenta ir. Ele se esqueceu que nem mesmo as trevas podem esconder algo dos olhos vivos do Senhor. Ele sabe de tudo isso. Ele crê que Deus é onisciente. Ele crê que Deus é onipresente. Mas ele desobedece. Os seus olhos estão cegos para a palavra de Deus. E ele foge da sua missão. Ele comete uma grande tolice com essa atitude. É fácil para nós apontar o dedo assim para Jonas, mas devemos lembrar que há outros dedos que ficam virados para nós. Não é verdade, não, irmãos, que nós também muitas vezes agimos da mesma forma? Desobedecemos a Deus e tentamos esconder o nosso pecado, tentamos de algum modo se esconder de Deus. Achamos que podemos fugir dos olhos do Senhor e conviver com o nosso pecado ou escondê-lo como se tivesse tudo bem, tudo normal. Saiba que se você tem tentado fazer isso, você tem agido com insensatez e tolice.
porque a Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Ele é onisciente e onipresente. Assim é o nosso Deus. E esses atributos divinos que nós conhecemos na palavra devem nos motivar não a fugir com o nosso pecado, mas a fugir do pecado para temer o nosso Deus e viver diante dele. E também para corrigir a nossa vida, sabe? Ele conhece os nossos erros. Então, se você sabe disso e tem caído em pecado, a atitude correta é fazer aquilo que Davi fez. Senhor, me sonda, me conheces, tu sabes da minha vida, portanto me corrige e me faz andar pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Então, a reação insensata. Segunda coisa que a fuga de Jonas nos ensina aqui é que ele busca o seu próprio conforto em vez de obedecer a Deus. Ele foge do seu dever de pregar em Nínive, ao mesmo tempo em que ele vai buscar um período, um momento de paz, de conforto, numa região bem distante do lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Ele foge para a cidade de Tarsis. Irmãos, Tarsis era uma cidade próspera, era uma cidade rica, e no mundo habitado da época era uma cidade que ficava bem distante. Ela foi fundada pelos fenícios, uma antiga civilização, na costa sudoeste da atual Espanha, hoje é a Espanha. E aquele país, aquela região, aquela cidade era uma fonte de minérios preciosos, muito ouro, muita prata e outros produtos valiosos existiam na cidade de Tarsis. Ela ficava a 4.000 quilômetros de onde Jonas saiu, do porto da cidade de Jope, que ficava próximo a Jerusalém. E a viagem que ele ia fazer, que ele na verdade começou a fazer, para você ter uma ideia, ela duraria quase um ano com as embarcações daquela época. Mas o que é que Jonas faz? Foge para Tarsis. A ordem de Deus foi: vai a Nínive, que ficava no Oriente. Ele pega um navio e vai para Tarsis, que ficava no Ocidente. Ele foge. Quando ele se dirige a Tarsis, Jonas ele não está somente caminhando na direção oposta à vontade de Deus, ele está também buscando uma vida tranquila, confortável, sem perturbação, longe de tudo e de todos, e pensando ele também longe dos olhos de Deus. Mas a ironia aqui é que, embora ele busque o seu conforto num lugar próspero, tranquilo, ele não é um homem em paz consigo mesmo. Ele não é um homem cuja consciência está tranquila, porque quando você, eu, qualquer pessoa que conhece a vontade de Deus, mas se revolta contra Deus, se rebela contra Deus, nós não vamos ter paz na nossa consciência enquanto não fizermos aquilo que é certo, se arrepender do nosso pecado e redirecionar a nossa vida para o caminho do Senhor. Aqui há um contraste entre Jonas e Moisés. Moisés, o escritor aos Hebreus vai dizer que pela fé ele abandonou o conforto que tinha no palácio do faraó, lá no Egito, e preferiu sofrer a vergonha, as perseguições, na obra de Deus de tirar o seu povo da escravidão e conduzi-lo pelo deserto. Amados, às vezes aquilo que Deus chama para eu e você fazer não é fácil. O caminho da fé, da obediência, é um caminho estreito e apertado. Mas nós devemos entender o seguinte: Deus é mais sábio do que nós. Deus sabe o que é bom e o que é melhor para nós. A vontade dele, a Bíblia diz, ela é boa, perfeita
e agradável. Então, se eu procuro o meu próprio conforto, ao mesmo tempo em que desobedeço a Deus, eu não vou ter paz, eu estarei cometendo uma grande tolice. Numa vida longe de Deus, uma vida de desobediência, é uma vida onde alegria, paz não está presente. Irmãos, podemos até prosperar por um período, falando de conforto dessa vida. Mas quando nós estamos em desobediência, o final é sempre trágico, o final é sempre triste, o final é sempre marcado por vergonha, por tristeza, por decepções, por frustrações. É isso que vai acontecer com esse profeta quando nós vamos observar na semana que vem a continuação do capítulo 1. Nós vamos ver que até aquele momento tudo estava indo bem com Jonas. Irmãos, ele estava conduzindo a sua vida, ele chegou no porto, ele conseguiu uma passagem, ele encontrou um navio que estava indo para Tarsis, uma cidade distante. Ele ainda conseguiu dormir na sua cabine tranquilamente daquele navio. Mas logo, logo, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que nos acha, nos encontra em nosso pecado, haveria de encontrar o seu profeta na sua desobediência. Uma coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós não devemos nos conduzir, nos guiar pelas circunstâncias favoráveis, mas pela direção de Deus. Às vezes, quando tudo está indo bem conosco, nós podemos erradamente deduzir que a mão de Deus está sendo favorável a nós, que Deus está presente para nos abençoar. É claro que conforto, tranquilidade, paz, desfrutar das boas dádivas de Deus neste mundo é dom de Deus e é algo que também podemos desfrutar na presença de Deus. O problema é você buscar tranquilidade, paz e fugir para um lugar tranquilo à medida em que você desobedece a Deus. Esse é o problema. Mas você pode se enganar por um tempo, como Jonas. Estava tudo dando certo para ele. Ele chegou naquele porto, ele conseguiu comprar uma passagem que com certeza foi muito cara, então ele tinha um certo dinheiro. Ele conseguiu embarcar, conseguiu ainda viajar por um período, estava dando tudo certo para ele. Mas ele estava fora da vontade de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela diz que seremos felizes, que somente é feliz no que realiza aquele que obedece a palavra, aquele que pratica a palavra. Mas aqueles que a desobedecem, a Bíblia diz, podem até prosperar um pouco, mas no final eles irão de mal a pior, porque Deus conhece o proceder do homem e Deus há de julgar o homem segundo as suas obras. É verdade, irmãos, ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. Vemos isso aqui com Jonas. Por outro lado, uma vida de desobediência nos afasta da comunhão com Deus. Espiritualmente, sim, podemos fugir de Deus, da presença de Deus. Isaías vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nesse sentido, não é Deus quem se afasta de nós. Nós, pela nossa rebeldia, é quem nos afastamos de Deus. Então, quando Jonas se dispõe a fugir da sua missão de pregar em Nínive para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus, ele está fugindo não só de Nínive, da sua missão, do seu povo, da sua terra, ele está fugindo, ele está também se afastando de Deus, espiritualmente sim, geograficamente não. Mas espiritualmente ele está longe de Deus, porque é isso que o pecado ele faz com todos nós. Meus irmãos, eu estou chegando ao final. Nós ouvimos aqui que Jonas ele foi chamado para pregar por Deus em Nínive, mas que ele desobedeceu abertamente à ordem do Senhor.
Ele não tinha nenhum interesse em levar o evangelho aos gentios, e nós já vimos aqui os motivos que o levou a essa fuga tola e insensata. Ele era um profeta que estava preocupado apenas com a salvação do seu povo. E, portanto, ele sabia que Deus era misericordioso e podia trazer perdão para aqueles pecadores, e ele não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Ele não tem nenhum interesse em levar o evangelho aos gentios, porque Jonas está sendo guiado por motivações egoístas e circunstâncias enganadoras. E, portanto, ele tenta fugir da presença de Deus. Mas a história da igreja continua. E graças a Deus, lá na frente, 700 anos depois de Jonas, houve mais um homem na história de Israel, houve mais um homem levantado por Deus para ser um profeta em Israel, que agiu totalmente diferente de Jonas. E esse não era um profeta como outro qualquer. Ele era maior do que Jonas e todos os profetas do Antigo Testamento. Ele é, na verdade, o supremo profeta do povo de Deus, aquele que revela o plano de Deus a todos, com graça e misericórdia. É claro que vocês sabem, eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando daquele que, ao contrário de Jonas, pregou o evangelho a todos que estiveram ao seu alcance. É aquele que escolheu homens para estar com ele e os vocacionou, os preparou, os capacitou com o seu Espírito Santo para que eles pudessem levar o evangelho a todas as nações, a toda criatura e até aos confins da terra. E note um detalhe interessante aqui. O nosso texto diz que Jonas ele pegou um navio na cidade de Jope, no porto daquela cidade, para fugir para Tarsis. E há algo interessante que aconteceu naquela cidade, lá no livro de Atos, que vai totalmente contrário àquilo que Jonas fez. Quando você lê Atos capítulo 10, Cristo ele traz uma visão ao apóstolo Pedro e o envia a pregar aos gentios daquela cidade. Cornélio e a sua família. Jesus, ele tinha compaixão das almas perdidas, ele desejava a salvação não somente das ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também dos gentios, porque ele conhecia o propósito de Deus, de que ele era a bênção para todas as nações, a promessa de Abraão se cumpriu nele. Ele sabia que o evangelho deveria ultrapassar as paredes, as muralhas de Jerusalém e alcançar os confins da terra. Por isso ele diz aos discípulos: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E foi pela misericórdia de Cristo, meus irmãos, que os apóstolos pregaram a todas as nações, que Paulo foi diretamente chamado, vocacionado por Cristo, para ser o apóstolo dos gentios, para levar o evangelho aos gentios. E nós damos graças a Deus que é por causa dessa misericórdia de Cristo que a sua palavra chegou até nós hoje. Porque foi motivado por amor a Cristo, por paixão pelos pecadores de outras nações, que igrejas amadas nossas, do Canadá, da Holanda, dos Estados Unidos e outros povos, outras nações, trouxeram o evangelho para a nossa terra, para o nosso país, para o nosso Brasil. E hoje nós conhecemos as doutrinas da graça, as boas novas de Cristo, porque a misericórdia de Deus não foi obstáculo, mas foi incentivo para que essas igrejas de tradição cristã, reformada, trouxessem a palavra até nós. Meus irmãos, Jesus não somente levou o evangelho a todas as nações por meio dos seus apóstolos, da sua igreja. Jesus, ao contrário de Jonas, ele cumpriu fielmente a vocação que o Pai deu a ele para fazer. Uma vocação árdua, uma vocação dura, uma vocação difícil que envolvia sofrimentos terríveis. A cruz do Calvário era o seu destino. E ele veio fazer isso para cumprir a justiça do Pai, ganhar a salvação do seu povo. E ele o fez voluntariamente.
ele não fugiu da sua missão, ele não se escondeu, ele não abriu mão do seu propósito, do seu chamado, ao contrário de Jonas. Ele veio sim morrer pelos pecadores, ele veio dar a sua vida pelos pecados do seu povo. E quem é esse povo? Porque ele veio morrer e entregar a sua vida, cumprindo fielmente a vocação sacrificial que o Pai lhe deu para fazer. É qualquer pecador, de qualquer povo, língua ou nação, que se rende a Cristo. Por isso eu digo a você, ó pecador que me ouve, que você possa se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Crer no Senhor Jesus, no Cristo crucificado que derramou o seu sangue, para que seja salvo você e a sua casa. Porque Deus não amou somente os judeus, a descendência física de Abraão. Diz a Bíblia, ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, não fuja com o seu pecado para longe da presença de Deus. Fuja para Deus com o seu pecado, porque Ele quer derramar sobre você a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Oremos. Pai Celeste, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, por esse privilégio de ouvir a tua voz na pregação. Uma pregação que revela um Deus misericordioso, um Deus que é clemente, cheio de graça e de misericórdia para com pecadores. Um Deus que deseja que a sua mensagem seja proclamada até os confins da terra. E foi esse o chamado de Deus para Jonas, que por rebeldia fugiu da tua vocação. Ó Senhor, nos dá um coração amoroso pelos pecadores, um coração que esteja fervendo de paixão pelas almas e disposto a pregar o Evangelho a todos que o Senhor colocar no nosso caminho. Pai, nós oramos para que possamos ter consciência de que o Senhor está presente na nossa vida, atuando, agindo, observando o nosso viver, para que não possamos, ó Deus, agir de modo tão insensato como o teu servo Jonas o fez, nessa passagem que lemos, mas que haja em nós a disposição fiel, sincera, confiante de obedecer o teu chamado, seja ele qual for. Oramos, Pai, para que aqueles que nos ouvem possam ser conduzidos à fé e ao arrependimento e encontrar vida em Cristo Jesus. E que nós, como tua igreja, possamos ser gratos pela nossa salvação, mas também alegres e dispostos a compartilhar essa salvação com aqueles que ainda não conhecem a misericórdia do Senhor. Também pedimos que nos dê a consciência de quem tu és para nós, conhecimento correto de Deus revelado na palavra, para que possamos tomar as atitudes corretas de temor, de obediência, de alegria, de gratidão, de santidade diante dos teus olhos. Tu és um Deus que conhece e sonda o nosso coração, está presente na nossa vida. Oramos para que o teu evangelho possa alcançar muitos outros pecadores do nosso país, e de um modo especial, Senhor, naqueles países que ainda não conhecem a tua verdade, que têm perseguido a tua igreja que tem sofrido neste mundo por pregar o evangelho. Tenha misericórdia, Senhor, cuide e fortalece o teu rebanho e abençoa a tua igreja no testemunho de Cristo. E também que no nosso país muitos pecadores venham se render aos teus pés e encontrar vida na pessoa de Cristo. É a nossa oração em nome dele. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.